Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as últimas leituras que eu fiz por aqui e também as leituras que estão em andamento, que eu estou pretendendo finalizar em breve. E o último vídeo que saiu aqui do canal foi justamente da leitura que eu encerrei de O Conde de Monte Cristo, né? Essa edição é maravilhosa, lindíssima, do Clube de Literatura Clássica. E O Conde foi um livro, como eu comentei com mais profundidade lá no vídeo que saiu, que não se tornou um preferido da vida, mas eu fiquei muito feliz de finalmente ter lido esse livro. É um livro que muita gente ama. Eu acho que ele é um livro, assim, que se você lê no início, né, dessa sua vida literária, digamos, se foi um dos primeiros clássicos que você conseguiu finalizar nessa grande empreitada, porque é um grande calhamaço também, ele provavelmente ficou com um grande lugar no seu coração, assim. Eu entendo que já tendo passado por algumas obras que se tornaram preferidas para mim e já identificando bem o gosto, o tipo de livro que mais me atrai, O Conde não me pegou. E eu até imaginei que não seria tanto o caso, porque são temáticas que eu não gosto tanto assim de ler como outras temáticas, casos, sei lá, de romance de formação, de romances marítimos, de romances mais filosóficos, enfim, é um tipo de livro que acaba me atraindo mais e por isso o Conde não se tornou um dos grandes preferidos da vida. Mas é um livro muito bom, eu pontuei lá quais foram os meus incômodos com essa leitura, então deixei o vídeo mais detalhado, tem uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler para quem quiser conversar um pouquinho comigo sobre esse livro aqui. Mas enfim, começando o ano também já com um calhamaço de peso aqui encerrado, né? Outra leitura que eu concluí recentemente é essa aqui, a biografia de São Pedro. Esse livro sai pela minha biblioteca católica, né? Então é um clube de assinatura também. Não é um livro fácil de comprar de forma avulsa, digamos, mas a gente até encontra algumas coisas na Shopee, no Mercado Livre, enfim, de algumas edições anteriores da minha biblioteca católica. Esse aqui é um livro de William Thomas Walsh, São Pedro, Pescador de Homens. Eu até comprei recentemente outro livro da MBC pela Shopee mesmo, não sou assinante, né? Mas eu gosto bastante, assim, do estilo deles e das obras que eles trazem, né? São obras, obviamente, católicas e que tem um cunho muito espiritual. E essa aqui era uma obra que eu queria encerrar durante a quaresma também com esse objetivo, né? Então, consegui finalizar essa leitura. E esse livro também acabou sendo um complemento para minha leitura de Quo Vadis, que é um livro que eu ainda não consegui superar, um livro que não sai da minha cabeça. E eu fiz a resenha de mais de uma hora, e mesmo assim parece que eu sempre preciso falar sobre esse livro de alguma forma. E aqui a gente tem justamente toda a trajetória de São Pedro. E é importante dizer que, como acontece muito com essas biografias de personalidades que têm poucos vestígios históricos, acaba que alguma parte do livro vai ter especulação, né? Então, quando entra na parte mais bíblica, dos relatos que estão na Bíblia, é um pouco mais fluido, assim, um pouco mais compreensível, né? Só que o início do livro acaba sendo de bastante especulação. Só que existe também uma honestidade intelectual aqui, né, do escritor, ao dizer que em alguns momentos ele vai ter essa licença poética, mas ele narrando o livro, né, narrando também a vida de São Pedro, ele vai dizer, provavelmente ele foi assim, provavelmente ele se casou, coisas do tipo. Então o início acaba sendo um pouquinho mais cansativo nesse aspecto, até por ser muita especulação, e depois quando começa com as narrativas bíblicas, vai mais tranquilo, assim, flui melhor essa leitura. Eu recomendo. É um bom livro, especialmente para quem tem interesse na vida, né, daquele que é o primeiro papa para quem é católico, o primeiro chefe da igreja. Então, achei bem interessante, gostei bastante de fazer essa leitura. Esse aqui foi um presente da Ju, inclusive, da Ju Justino. Ela tinha me dado esse presente faz algum tempo, assim, esse livro ficava aqui na estante, e eu achei que encaixou perfeitamente com o momento de ler após ler Quo Vadis, né? Então, foi um fechamento bom, assim, para essa minha leitura, pelo menos para eu continuar lembrando desse livro, né, que me impactou imensamente esse ano, assim, já com certeza ficará entre as melhores leituras do ano, né. Agora, sobre as leituras em andamento, aqui na área de membros do canal, a gente leu O Conde de Monte Cristo, essa leitura foi aqui, uma leitura conjunta, e agora nós iniciamos essa semana Grandes Esperanças, do Charles Dickens, e é impressionante como ler Dickens é maravilhoso, é impressionante como o Dickens é um dos melhores romancistas da história da literatura, e fica nítido, assim. Eu acho que Grandes Esperanças até é um livro mais bem desenvolvido dele, que é um pouquinho mais complexo, assim, em relação à construção de personagens, até a ausência de
digamos, uma coisa mais caricata, que eu senti bastante lendo o David Copperfield, né? Mas enfim, estou gostando bastante aqui. Eu até já ultrapassei a meta, já li um volume inteiro, porque o livro é dividido em 3 volumes, então eu já li o primeiro volume aqui. E é uma leitura muito gostosa de se fazer. Eu acho que, assim, se eu tivesse que indicar um autor para pessoas que passam muito tempo trabalhando, cansados e querem à noite ler uma coisa que é muito agradável, que vai te ensinar algo, que vai ser edificante, mas que também seja mais tranquilo, sabe? Não seja aquele tipo de livro cabeçudo que você vai ficar pensando muita coisa e vai ter muita filosofia, muita densidade. É um livro muito bom e é um clássico da literatura, né? Enfim, os clássicos de Dickens são livros profundos na sua simplicidade, mas a escrita de Charles Dickens é impressionante, assim. Ele tem uma fluidez, uma história realmente aconchegante de ler. Eu acho que se pudesse usar um adjetivo para as histórias de Dickens seria aconchegante. Porque é isso que eu sinto quando eu tô lendo Charles Dickens. Então eu tô gostando bastante. Aqui a gente tá acompanhando o Pip, né? Que também tem essa ideia de crianças de Dickens, assim como David Copperfield foi uma criança que a gente viu a formação inteira dele, então é um romance de formação, de fato. Aqui provavelmente vai seguir nessa mesma linha, então a gente acompanha o Pip desde que ele é muito pequeno, ele é cuidado e educado também, né, pela irmã mais velha, porque os pais morreram, então ele tem esse vácuo na vida dele, né, de não ter conhecido os pais, que é uma coisa que obviamente impacta bastante, assim, o Pip. Então ele vai viver com essa irmã, e é uma irmã que é bastante violenta, que é bastante grosseira, então ele não tem em nenhum momento um conforto, um amor na vida dele, enquanto, pelo menos na infância, né, por enquanto. E aí, em determinado momento, assim, ele vai conhecer uma senhora ali daquela região, que é uma senhora bem estranha, com algumas características bem bizarras, assim. Ela basicamente parou no tempo, ela tem bastante dinheiro, e ela parou no tempo. Ela continua usando o vestido de noiva que ela iria usar no dia do seu casamento, ao que tudo indica, assim, dá a entender que o marido, ou enfim, o noivo, né, no caso, fugiu, ou o noivo deixou ela no altar, algo nesse sentido, assim, não sei exatamente, porque a gente não tem essa explicação ainda. Aí ela parou no tempo, então todos os relógios da casa dela estão parados no horário que seria o casamento, ela deixa o bolo de casamento em determinado lugar intacto, enfim, é uma casa bem esquisita, e ele é chamado pra brincar com uma menina que tá naquela casa também, então ele meio que vai ser adotado financeiramente por essa mulher. Eu só li o primeiro volume, né? Então a gente não tem ainda muitas explicações, por isso que eu digo até que existe uma complexidade maior de enredo aqui, pelo menos do que eu senti em relação a David Copperfield, porque as coisas não são tão explicadas nesse início. E eu gostei porque a gente acaba ficando mais curioso ainda pra saber o que vai acontecer. Eu também já li o Oliver Twist, do Dickens, que eu acho que é um livro assim um pouco mais quase policial e tem alguns aspectos mais violentos mesmo, de investigação criminal. Era muito em voga também, né, nesse período vitoriano, esse tipo de romance mais policial. Então eu senti isso em Oliver Twist. David Copperfield já é um romance de formação de fato, e aqui em Grandes Esperanças eu tenho sentido um pouco mais essa complexidade de enredo. Então aqui nesse primeiro volume a gente tem mais ou menos essa história do Pip, ele nas suas peripécias, e a história toda é narrada em primeira pessoa também, então a gente só tem os olhos do Pip, pelo menos por enquanto. Eu acho que vai seguir dessa forma também, e esse é outro ponto, né? Eu acho que livros em primeira pessoa costumam ser um pouco mais tranquilos de ler, especialmente para quem não tem tanta facilidade, assim, com clássicos, com livros considerados aí mais densos, mais difíceis, né? Então acho que aqui a gente tem mais um ótimo romance de Dickens, que tem tudo para se tornar um livro que eu vou gostar muito. E é impressionante como caiu muito bem, assim, no momento em que eu tô lendo pouco, assim, por conta do trabalho, tô com bastante trabalho, bastante atribulações aqui, então acaba que à noite eu tô cansada já, e aí quando a gente pega uma história que é mais densa, mais difícil, acaba sendo até mais trabalhoso, né, pra conseguir fluir nessas leituras e dar um gás nessas leituras. Então Dickens pra mim tá sendo maravilhoso nesse exato momento, porque é uma leitura de conforto, uma leitura de aconchego, sem perder essa densidade, sem perder a profundidade que a gente encontra nos clássicos, né? Eu amo Charles Dickens. Aí outro livro que eu comecei e agora dei uma parada justamente porque fluiu muito bem Grandes Esperanças, né? Mas eu tô gostando, tô achando interessante. É A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Eu li da Wharton a Época da Inocência, tem resenha aqui no canal também, e eu gostei
muito de época da inocência. Eu amei a escrita da Wharton. Eu senti uma coisa meio Jane Austen, só que em Nova York, na virada do século XIX para o XX. Então tem coisas ali da literatura americana que eu gosto bastante. E aqui a gente tem o que é aparentemente a obra-prima mesmo da Wharton, e eu tô sentindo assim um tom mais direto nas críticas. O que eu mais gostei, eu acho, da época da inocência, que talvez eu não tô encontrando aqui em A Casa da Alegria, é essa crítica nas entrelinhas, essa acidez das conversas dos personagens e das descrições. Aqui eu tô achando tudo mais escrachado, assim, desde as primeiras páginas, desde os primeiros capítulos, a gente vê muita crítica à sociedade de forma direta. Então eu não sei se eu vou amar esse livro, como eu amei A Época da Inocência, mas eu tô gostando bastante também. Tô aqui mais ou menos na página cento e poucos, assim, de 380, mais ou menos. E aqui a gente tem a Lily Bart, que é uma mulher de cerca de 29 anos, só que ela vive naquele contexto em que era necessário casar para ter a sua ascensão social, para ter uma garantia financeira na vida também, assim como é nos romances da Jane Austen, né? Então aqui a gente acompanha a Lily, que ela vem de uma família que perdeu todo o dinheiro, assim, o pai acabou falindo, então eles viveram na penúria por muito tempo, assim, só que ela tinha contatos e ela, no início da vida, né, antes da falência dos pais, ela vivia com a alta sociedade, então ela se acostumou muito com aquilo, e ela tem como objetivo, então, voltar para essa vida. E aí ela meio que é adotada por uma tia ali que tem mais dinheiro, então ela acaba vivendo com essa tia depois da morte da mãe, porque ela já se torna órfã mais ou menos na adolescência, pelo que eu compreendi, assim, dessa narrativa. E nisso a gente vê toda essa tentativa dela de ascender socialmente por meio de um bom casamento, ao mesmo tempo que ela sente um ímpeto de se colocar contra essa sociedade que obriga que ela se case, que obriga que ela se porte de determinada forma, use determinadas roupas, faça exatamente aquilo que todo mundo faz. Então, é uma crítica mais mordaz, uma crítica mais direta que eu tô sentindo aqui à sociedade da época, especialmente essa ideia de viver de aparências e da necessidade mesmo, né, de manter um casamento ali. Pode ser com uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com você, simplesmente para manter esse aspecto financeiro e para continuar aí nos círculos da sociedade. Então isso tem muito na época da inocência também, mas como eu falei aqui, eu senti de uma forma mais direta. Eu tô gostando bastante, eu acho que até assim, a narrativa em si é mais fluida, um pouco mais rápida de ler do que em A Época da Inocência, que é um livro mais descritivo, um livro mais detalhado, mas eu particularmente gosto de descrições e de detalhes, então não sei. Tô curiosa, assim, pra ver se esse livro vai desbancar A Época da Inocência ou se aquele lá vai continuar sendo o meu preferido, da Edith Wharton, por enquanto, pelo menos, né? A outra leitura que eu tô fazendo aqui é uma leitura que tem se arrastado há bastante tempo, né? Que é a biografia do Churchill, pelo Andrew Roberts. Esse aqui é um livro bem denso. E como eu comentei com vocês, eu tô nesse momento de chegar à noite, ser o único momento em que eu tenho tempo para ler, que eu consigo parar para ler efetivamente, e aí não tem muitos neurônios sobrando. Então esse livro acabou sendo mais difícil, assim, de retomar, de continuar a leitura, justamente porque não é nem que a escrita seja difícil, é porque a densidade de informações é muito grande, assim, você vê uma página, tem milhares de nomes saltando ali que você nem viu antes, então tem muito contexto aqui da política interna da Inglaterra da época que a gente acaba não sabendo, então a questão da Irlanda, ou os debates ali entre os Tories e os Whigs, e os partidos que existiam, como foi a formação desses partidos, enfim, são muitos detalhezinhos assim que acabam cansando um pouco e deixam a leitura muito mais lenta. De qualquer forma, a gente chegou na metade, eu cheguei na metade, né, e até eu conversei, assim, com os membros, fiz um vídeo aqui dos membros do canal, porque essa também é uma leitura dos membros, sobre não ficção, porque não tava fluindo bem, né? Eu não tava conseguindo fazer vídeos, eu não tava conseguindo nem ler muito desse livro. Então eu acatei algumas sugestões ali de fazer essas leituras sem cronograma fixo, lendo com um pouco mais de tranquilidade, né? E não tentando correr atrás dessas leituras, digamos assim, lendo com menos pressão, mas mantendo então essas leituras de não ficção que eu continuarei comentando de alguma forma, seja no grupo Telegram, ou em vídeos na metade do livro e no final do livro. Então isso que mudou, porque nas leituras de ficção eu faço pelo menos sempre das metas, né? Então a cada 1 ou 2 semanas tem vídeo de meta dos livros de ficção. Mas esse aqui eu realmente patinei, assim, eu continuo patinando. Agora entrou na parte
do preparativo, né, do início para a Segunda Guerra Mundial, então acho que vai ficar um pouco mais envolvente nesse sentido, mas todo mundo que leu, que está lendo, né, essa obra, fala sobre essa densidade de informações e sobre o fato de que se a gente parar para pesquisar tudo que aparece, tudo aquilo que a gente não está ambientado, não está habituado também a ver, acaba que a gente nunca termina o livro, né? Então por isso eu tô tendo essa leitura mais lenta, mais devagar, mas enfim, tá indo, pelo menos tô conseguindo ler um pouquinho desse livrão aqui. E é um livro enorme também, né? Tem mais de 1000 páginas, outro grande calhamaço, assim, cheio de informações, mas também são informações bem interessantes, que dão, assim, praticamente uma ideia geral do século XX. Aqui a gente aprende quase tudo que aconteceu no século XX, porque o Churchill fazia parte desse grande império, que era o Império Britânico, no início do século XX, e que tinha influências no mundo inteiro, enfim, várias questões que envolvem vários países e várias nações que vão surgindo, inclusive, no decorrer do tempo. Então, é bastante informação, mas é praticamente uma base mesmo sobre o século XX. Aí uma leitura que eu tô fazendo de forma bem despretensiosa, que eu nem considero, assim, que eu tô efetivamente lendo, é a entrevista completa para Rolling Stone, da Susan Sontag, e eu digo porque, assim, é um livro de entrevista, né, então são perguntas e respostas sobre temas absolutamente aleatórios. Ela já falou sobre muita coisa, sobre obras dela, sobre política, sobre filosofia, sobre música, então tá tudo aqui. E eu queria ter um pouco mais de contato, assim, com as ideias e com o jeito da Susan Sontag, né, eu até comprei um livro dela que deve chegar em breve aqui, que é Contra a Interpretação e Outros Ensaios. Então ela tem bastante ensaio, né, inclusive falando sobre literatura, que eu gosto bastante. Então eu queria ter um pouco mais de ideia, assim, sobre ela. Então é um livro que, volta e meia, eu pego no Kindle, leio algumas respostas dela sobre esses temas, e os temas, assim, são muito diferentes, como eu comentei. Mas tá sendo interessante, tá sendo algo, assim, pra ter algum conhecimento, sabe? Ah, eu não tô nesse momento para ler um capítulo inteiro de uma história ou para ler um capítulo inteiro de uma biografia, eu vou ler uns trechos ali das entrevistas para aprender alguma coisa nova, alguma coisa totalmente diferente. Então, mais ou menos essa é a ideia. Antes eu tava lendo Harry Potter no inglês, né, no Kindle antes de dormir, mas eles tiraram do Kindle Unlimited, só tem o primeiro livro em inglês agora no Kindle Unlimited, isso me quebrou total, assim, porque eu tava lendo bem certinho nos e-books, aí eles tiraram. Enfim, de qualquer forma, eu comprei recentemente também a edição física do Harry Potter e a Ordem da Fênix, que foi onde eu parei, no inglês, e aí talvez eu retome essa leitura antes de dormir, né? Comece a ler, então, o 5º volume para continuar essa releitura que estava sendo tão boa para mim, assim, antes de dormir. O Kindle Unlimited tem desse problema, né? Às vezes eles tiram do catálogo coleções inteiras, sagas inteiras, e a gente fica assim, tá, o que eu faço com a minha leitura agora? Porque eu não vou comprar esses e-books assim por R$30, né, que eu acho um valor muito caro por e-books, mas enfim. Então eu tô lendo esse aqui, que tá sendo essa leitura mais de, não é bem descanso, né, mais de conhecimentos aleatórios e gerais que eu faço de vez em quando. Então eu nem sei se eu vou terminar esse livro, eu até coloquei na lista o livro físico pra eventualmente eu pegar e ler com mais atenção e anotar mais, enfim. Mas tá sendo uma leitura interessante e eu tenho gostado, assim, das ideias dela, ela articula muito bem. Então eu tô interessada em ler os ensaios e saber um pouco mais também sobre a vida dela. Contem aí se vocês já leram Susan Sontag, o que vocês já leram, se vocês recomendam e o que vocês acharam também dessas leituras e o que vocês estão lendo. Vamos trocar informações, trocar indicações de leitura. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.